Esporte Clube Corinthians Paulista, fiel torcida do Timão. Rapaziada, bora para notícias do Corinthians. Vou falar aí do meia, do nosso meia Breno Bidon, mano. A notícia aí é forte, é quente, mano, de um gigante europeu. Quando eu falo gigante, mano, é gigante mesmo. É tipo primeira prateleira da Europa, primeira, gigante europeu. E aí eu vou trazer para vocês o time que tem interesse no Breno Bidon e como é que seria essa negociação. Primeiro ponto, o Corinthians. O Corinthians já deixou claro o preço do jogador, o preço para vender o Breno Bidon. O Corinthians decidiu que o valor mínimo para negociar o Bidon aí, né, o jovem aí da base, né, a promessa da base do Timão, segundo o portal aí Itatiaia, o clube pede aí, rapaziada, cerca de nada mais nada menos, senhoras e senhores, do que 15 milhões de euros. Repito, 15 milhões de euros. Que na cotação atual dá por volta aí de 94 milhões de reais. E o time que tem interesse em comprar o Breno Bidon, mano, que eu vou trazer para você todas as informações aí, né, desse interessado, é nada mais, nada menos, parem as máquinas, mano, que o Bayern de Munique. O Bayern de Munique está interessado aí. Lembrando que tem outros clubes também na Europa que estão monitorando aí o Breno Bidon, mano. Entre os prováveis aí, concorrentes que vão brigar aí junto com o Bayern de Munique pelo Breno Bidon, está aí o Milan, né, o time do Milan da Itália, e algumas equipes aí do campeonato inglês aí da Premier League. Internamente o Coringão aí, rapaziada, vê a venda de Breno Bidon como também uma solução também para avaliar, para dar aquela tranquilidade, né, rapaziada, nos cofres do clube, mano, na parte financeira aí do nosso Coringão. E a diretoria também entende que a saída, apesar de dolorosa, né, pode também ajudar a equilibrar também o caixa, né, do Timão e evitar novas dívidas aí desnecessárias. Lembrando também que nas redes sociais aí parte da torcida criticou o valor estabelecido pelo Corinthians, rapaziada. A torcida tá pistola aí com a diretoria, que considera a quantia ainda muito baixa. Ou seja, 15 milhões de euros pelo Breno Bidon, a galera achou muito baixo. E aí, enquanto isso eu tô passando para você a notícia, já vai colocando aí, rapaziada. Coloca aí nos comentários, na sua opinião, torcida do Corinthians, quanto que vale o Breno Bidon. Enquanto eu tô, né, seguindo aqui com a notícia, coloca aí nos comentários, tá? Enquanto eu dou a notícia aqui, coloque aí nos comentários, na sua opinião, quanto que vale o Breno Bidon. Pra torcida do Timão, eles acham que 15 milhões de euros é muito pouco, não é nada. Então coloque aí, eu quero saber a opinião de vocês. Lembrando também, né, que a torcida, né, alguns torcedores consideraram a quantia baixa, comparado aí com as premiações recentes dos rivais, né, como o Flamengo aí no Mundial de Clubes. Que nem, por exemplo, o comentário, vou até ler para vocês aqui, um comentário de um torcedor do Coringão que diz o seguinte: 15 milhões de euros não é nada hoje em dia, que venda fraca, disse aí um torcedor, rapaziada. Outro torcedor aí nas redes sociais ironizou, dizendo o seguinte: só a participação do Flamengo no Mundial já paga isso. E aí as reações aí do torcedor do Corinthians mostram também preocupação com o retorno esportivo aí referente a essa negociação. E o contrato de Breno Bidon com o Timão, rapaziada, vai até 2029. Então, ou seja, ainda tem tempo aí de contrato com o Corinthians. E que dá ao clube também, né, lembrando que também dá ao clube uma margem aí para negociar com mais calma o atleta. No entanto, o Timão aí, né, e a pressão também da janela europeia e a necessidade também financeira podem, rapaziada, acelerar a venda já nos próximos dias. E as movimentações aí em torno de Breno Bidon, né, pelo Coringão, trabalha aí, né, a diretoria, é claro, que trabalha de uma forma muito forte para reforçar o elenco, mano. E o técnico Dorival Júnior, aí, o professor, já pediu a chegada de 2 pontas rápidos e um lateral, mas até agora o mercado segue difícil para o Timão. Rapaziada, bom, sobre o Breno Bidon no Bayern de Munique. Primeiro ponto, mano, é um clube, claro, gigante aí da Europa, né, como eu falei pra vocês, primeira prateleira. É um clube que sempre está disputando grandes campeonatos, além do campeonato da Bundesliga, né, além do campeonato alemão. Sempre está disputando as cabeças aí na Champions League, até título, dependendo, né, os Bayern às vezes chegam em final de Champions League. Então é um time que briga também nas cabeças aí por uma Champions League. E é claro que pro atleta em si, pro Breno Bidon, é um grande sonho, né? Um sonho a ser realizado aí para um jogador
do tamanho aí do quilate, né, do nosso querido Breno Bidon. Claro que é um grande clube. Porém, entretanto, todavia, rapaziada, eu acho uma sacanagem, né? Vender o menino aí, o Breno Bidon, pô, que é 15 milhões de euros. Isso é uma grande falta de respeito. Não só, eu acho que com o próprio clube, né? Não só com o clube, mas também com o torcedor. Para o jogador, pode até ser que não seja tanto, porque o jogador vai realizar um sonho, vai morar fora do Brasil, vai morar na Europa, vai jogar num grande time, né? Como eu falei para vocês, de primeira prateleira. Então é claro que pro Breno Bidon, pro próprio atleta, pro próprio jogador, o Breno Bidon, pode ser que não tenha problema o valor da venda. Mas claro que pro torcedor do Corinthians, os cofres, né, do clube também, é claro que é muito pouco, né? Eu colocarei acima de 40 milhões de euros, mais ou menos. Principalmente pela idade do Breno Bidon. Então eu tentaria vender ele por acima de 40 milhões de euros, daí pra cima, tá, rapaziada? Porque eu acho que ele é um bom jogador, sim. E a idade do moleque, mano, ele só tem 20 anos. Rapaziada, só tem 20 anos de idade. É novo, super novo. 20 aninhos aí, 20 anos de idade, rapaziada. Moleque super novo. Então eu venderia assim nem 40, se desse aí de 50 milhões de euros pra cima, pra vender aí o Breno Bidon. Que aí seria, pela cotação atual, seria mais ou menos aí acima de 260 milhões de reais. Que aí já seria uma boa grana, né? Uma bela grana pro Coringão. 260 milhões de reais. Eu tentaria vender pelo menos aí uns 50 milhões de euros aí, pelo menos, mano. Por causa primeiramente da idade, né, rapaziada? 20 anos e ainda é uma grande promessa aí do futebol. Bom, coloquem nos comentários, rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês. O comentário de vocês é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreva no canal, convoca a nação aí, a nação corintiana. Sempre eu vou trazer pra vocês aí, tá, rapaziada? Todo dia notícias do Timão, mano, tudo sobre o Corinthians aqui no canal, tá bom, rapaziada? Então já fica antenado, se inscreva aí que eu sempre, todo dia, quase, a ideia é que durante o dia, a gente sempre traga durante o próprio dia mesmo, várias notícias aí do Corinthians pra atualizar vocês, beleza? Sempre em tempo real aí. É nóis, rapaziada, tamo junto, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo, comente muito, tamo junto, mano. Valeu!